a palavra. Boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença. É uma noite de muita emoção e muita alegria para mim, para a Ieda, fazer essa homenagem à Célia. A Célia Xavier de Camargo, ela frequenta a Lusita há algum tempo. E aí eu falei, Thaís, poucas pessoas sabem quem é a Célia, qual o trabalho dela dentro da Seara Espírita, que eu falo que a gente não tem que enaltecer a pessoa, né? Mas o trabalho dela, a dedicação incansável dentro da Seara Espírita, dentro da doutrina espírita. Eu não sou de berço espírita, sou espírita há quase 30 anos, e um dos primeiros livros que eu li foi Céu Azul, a Ieda também, né? Ainda comentei, falei, Ieda, aquela senhora que frequenta ali o Lusita é a Célia. E ela falou, Célia, eu mostrei o livro, ela falou, não acredito, já presenteei tantas pessoas com esse livro. Esse aqui é a versão atual, ela tá ali na mão dela com a versão que é essa capa mais antiga, e é um livro muito importante, é um livro fino, só que ele é diferenciado com as outras doutrinas, algumas obras espíritas, que a leitura é mais difícil, algumas obras espíritas têm uma leitura mais truncada, essa não, uma obra fácil de ler, uma obra rápida de ler, é uma obra que quem está iniciando com a doutrina espírita, é uma obra maravilhosa, muitíssimo esclarecedora, esclarece inúmeros pontos, até uma sugestão para pessoas que estão em sofrimentos de desencarne de filhos, né, algum ente querido, algum amigo, e aí, porque às vezes a gente dá um livro dos espíritos, um evangelho segundo o espiritismo, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, quando a pessoa já tem uma familiaridade com a doutrina espírita, e aí lê esse livro, ele é muito bom, muito esclarecedor, tem os diálogos, porque a gente aqui veio dar uma pincelada sobre esse livro. Então, não adianta vocês verem a palestra e falar, já li o livro. Não, porque os diálogos que a gente encontra nessa obra, as questões que a gente encontra, nos trazem absurdos ensinamentos. O modo de comportamento no desencarne, a maneira de comportamento pós-desencarne, o trabalho que os espíritos fazem de lá para cá. Então, vale muito a pena a leitura. A Ieda vai disponibilizar o dela aqui para a livraria. A gente tem uma livraria aqui com empréstimos de livro. A Ieda vai disponibilizar o livro, depois a Thaís vai disponibilizar o dela, né? Daí quem tiver interesse já pedir pegar emprestado, empresta, devolve e vamos repassando. Aí a Ieda queria sortear. Eu falei, não, vamos deixar aqui, porque a gente consegue fazer a rotatividade do livro. Mas a Ieda até comprou num sebo, né, Ieda? Porque ela demorou um tempo, ia demorar muito tempo para chegar, a gente estava com a palestra para fazer, e é um livro muito esclarecedor. Então, quem é a Célia? Célia Xavier de Camargo, ela é médium, oradora espírita, ela nasceu em Galha, em São Paulo, e em 1965 ela casou-se com Joaquim Norberto de Camargo, teve 4 filhos, um deles é a Adriana e a Eliana, que estão aqui hoje, o esposo, o neto, mais 2 filhos. E aí, em julho de 1974, eles se mudaram para Rolândia. E a Adriana me informou que eles se mudaram para Rolândia porque o pai dela foi um dos fundadores da FACAR, a faculdade que tem em Rolândia. Inclusive, a Célia era formada em Direito e dava aula de Direito também na FACAR, né? E aí eles se mudaram para lá e eles trabalharam muito tempo na Sociedade Espírita de Maria de Nazaré, que na realidade foi fundada pela Lusita Pedroso, e ela trabalhou no Maria de Nazaré, fundaram o Lar Infantil João Leão Pita e também a Casa da Sopa, e ela psicografou um total de 23 obras, 23 livros psicografados. O primeiro livro é esse aqui, Perdoa, é a primeira obra dela. E aí, que eu achei muito interessante, dentre esses 23 livros, e ela comenta numa das entrevistas que ela deu na internet, que ela falou que uma das maiores dificuldades foi a psicografia do Leão Tolstói. Leão Tolstói foi um genial escritor russo, nascido em 1828. A Ivone do Amaral Pereira, que escreveu aquele livro Memórias de um Suicida, também psicografou obras de Leão Tolstói. E ela tem 4 livros psicografados somente dele, ó. Leão Tolstói, por ele mesmo, A Eterna Mensagem do Monte, fiquei muito interessada nesse livro, deve ser muito lindo.
Mansão dos Lilazes e Paixão de Primavera. Então ela tem esses 4 com o Leon Tolstói. Então a grandiosidade, né, da médium e a envergadura desse espírito psicografando. E aí hoje, em especial, trazendo a obra Céu Azul, nós temos como espírito o César Augusto Meleira, e aí 3 livros psicografados com o mesmo espírito. Então nós trouxemos hoje Céu Azul, aí depois temos a obra De Volta ao Passado e também O Anjo em Nossa Vida. É uma trilogia que, na realidade, esse espírito acabou escrevendo, porque dentro da obra a gente vai ver que lá no mundo espiritual ele conhece Sheila, e aí ele se torna muito cativo desse espírito, e ela ainda sofre um processo já estava um processo de reencarnação, e aí ele narra a história dele com Sheila nessa obra De Volta ao Passado. César Augusto Meleiro, quem é? Ele morava em Rolândia, os pais muito conhecidos da família, da Célia, frequentavam Maria de Nazaré, frequentadores assíduos da casa Maria de Nazaré, lá em Rolândia, e ele era um moço, ele tinha 19 anos, e ele, e aqui a Adriana me mandou uns livros do dia que foi o lançamento do livro Céu Azul, lá no Centro Espírita de Rolândia, lá no Maria de Nazaré. Aí a Célia, o seu pai, né, já desencarnado, e o pai do César, né, seu Alcides. A dona Elvina, que a Elvina não está aqui nas fotos, né? Aí aqui foi no dia do lançamento do livro, lá no Maria de Nazaré, lá em Rolândia. Junho de 97? Eu acho que eu coloquei não coloquei a data aqui. Acho que eu dei. Essa obra espírita foi escrita em quase um ano. Ela é psicografada às terças-feiras, sempre às terças-feiras. E aí iniciou-se dia 2 de maio de 95 a psicografia e terminou em 9 de abril de 96. Então durou quase um ano, então todas as terças-feiras, lá no Maria de Nazaré, ela psicografava uma parte do livro, aí condensou-se todas as psicografias e aí formou-se a obra. Então o César Augusto Meleira era de Rolândia, tanto que a gente faz um curso com o filho da Luzita Pedroso às quintas-feiras aqui, sobre o Evangelho com o irmão Pastorino. O Luiz Pedroso é filho da Luzita Pedroso e nos dá esse curso. Daí eu falei, Luizinho, como que é? Me conta o pessoal lá de Rolândia. Ele falou, nossa, a gente conhece, porque aparecem muito desencarnados no livro. Gladstone, né, que é um filho, vários espíritos encarnados, 2 moças também que desencarnam, ele morre de acidente de moto na cidade de Rolândia, fatos reais. E aí ele narra no livro o encontro com esses espíritos lá de Rolândia, e todos conhecem, né, a cidade conhece esses espíritos que estão narrados e se encontram nessa obra. E aí, o César residia em Rolândia, junto com os pais. Ele começou a sentir uma dor no joelho, teve um câncer no joelho, a doença começou a se agravar, e no início ele teve muita revolta. Ele era um menino um pouco mais retraído, ele tinha 19 anos, os pais sempre foram espíritas, César tinha conhecimento da doutrina espírita, mas ele não se interessava muito. E ele narra no livro, no início dele, todos os tratamentos espirituais que ele recebia. Tanto de pessoas ali do centro espírita, a Célia sempre estava lá, estava aplicando passe, ajudando ele no tratamento. Então, era tanto os tratamentos ali dos encarnados, de Rolândia, que ajudavam ele, e os encarnados. Ele via que durante o sono ele recebia esse tratamento, durante o sono ele recebia um alento, mas também ele tinha uns processos obsessivos junto a isso, né? Porque nós todos trazemos. Então ele narra toda essa questão do tratamento dele. E aí ele desencarnou bendizendo a doença. A doença trouxe para crescimento e iluminação interior. E ele diz no livro, Deus é um sábio, não deu-me a felicidade que eu esperava, mas deu a dor que eu precisava. Então ele traz toda essa narrativa do processo de desencarne dele, e aí ele vai para o mundo espiritual, ele participa ali até um pouco do velório, enfim, e aí ele entra no estado de dormência e vai para o mundo espiritual. E aí ele narra o processo de desencarne, e aí ele narra também amigos e familiares, avó, que o acolhem no momento que ele desencarna. E ele é conduzido a um hospital espiritual.
e é feito o tratamento lá. E os diálogos, desde o início do livro, são muito enriquecedores, por isso vale muito a pena a leitura. E o que ele nos traz no livro, que a gente tem que trazer, a importância do equilíbrio mental. Por quê? Porque ele percebe que lá ele tinha muita influência, tanto dos próprios pensamentos, porque é óbvio que ele tinha saudade dos familiares, tinha saudade de casa, e também ele era muito atingido pelos pensamentos dos encarnados que eram inconformados com a morte dele. Então, isso a gente tem que tomar um extremo cuidado. Várias obras de espíritas nos trazem isso. O quanto o inconformismo de nós encarnados, o quanto a revolta de nós encarnados, o quanto o excesso de sofrimento que a gente tem aqui, pensando nesses desencarnados e quanto isso reflete neles. Então, ele traz muito isso. E ele bem diz, várias partes do livro, o quão para ele esse processo foi um pouco mais fácil, porque os pais dele tinham conhecimento do espiritismo. Então, mesmo a saudade, mesmo a dor, traz a narrativa que a mãe dele, ele foi, teve uma visita, né, na casa dele, ele percebeu a mãe dele abatida, percebeu a mãe dele triste, mas não havia aquela revolta, aquele inconformismo, né, o porquê que isso foi acontecer com meu filho, então tem idade. Então ele percebe o quanto esses pensamentos de inconformismo afetam o desencarnado. Então traz muito livro. Porque quando a gente lê uma obra espírita, a gente tem que trazer as lições para o nosso dia. O que a gente tentou, a gente falou, como que a gente vai trazer isso? A gente não pode trazer simplesmente uma narrativa, mas o que essa obra nos traz de destaque para o nosso comportamento. Isso é importante. E aí ele sai do hospital e ele é recepcionado num novo lar. E, obviamente, vocês acham que aqui a gente estuda, faz o EG? Lá, muito. Então, a recuperação de César foi obtida por quê? Por elevação de pensamento. Lá no hospital ele fazia preces, leituras edificantes. E aí ele deixa o hospital. E aí ele descobre que ele está num posto de socorro espiritual que é chamado Céu Azul. É um posto de socorro bem próximo à crosta terrestre. E é chamado Céu Azul, que é onde vem o livro. E aí o novo lar que ele vai, que ele é convidado a morar, é uma república, mas não é uma república que a gente tem ideia do que a gente pensa hoje. E aí, ainda comentado no livro nosso, mas a República lá na Terra, né, ele falou, não. E aí a República era chamada o abrigo dos escamisados. Escamisados por quê? Porque são indigentes o quê? Espirituais. São necessitados de amparo, de assistência. Então, você percebe a obra toda que é um posto de socorro, porque a gente tem vários níveis, né? Nós temos umbral, nós temos as trevas, nós temos hospitais, nós temos os postos de socorro, nós temos as colônias espirituais. E aí, qual desses lugares nós iremos? Né? Tem uma palestra do Elahá muito boa, Jorge Elahá, eu sempre falo dele, chama Elahat. Daí chama Lugares Após a Morte. É muito boa essa palestra, que ele narra onde que eu vou depois que eu desencarnar. Depende do nosso comportamento aqui. E aí ele vai para esse novo lar. E aí, quanto a essas vibrações dos encarnados que eu comentei aqui, quanto é importante? O Leon Tolstói narra em uma das suas obras, ele tinha um amigo muito com muito afinco aqui na Terra. Quando ele desencarna, o Boris desencarnou antes e ele encontra o mundo espiritual com o Boris. E aí o Boris fala assim, mas eu estou aqui para especialmente, Leon, lhe agradecer pelas tantas preces que me endereçou. E aí ele falou, mas eu não te fazia tanta prece. Não, mas toda vez que você pensava em mim, com amor e com saudade, um jato de luz se desprendia do seu coração, do seu cérebro e vinha na minha direção. Então, da mesma forma que esse amor e essa saudade atinge também o inconformismo, atinge também o desespero. Então, eu falo assim, as obras espíritas, elas são extremamente importantes, por quê? Porque o mundo material a gente já tem certeza. Eu estou tocando nesse computador, a gente conhece a internet, a gente vê aqui, tudo que é palpável do mundo material é fácil. Agora, o que é o mundo espiritual? E se você titubeia, você fala, será que isso existe? Será que eu não vou morrer lá no túmulo e vou ficar lá por mesmo? Será que a vida eterna existe? Será que a alma é imortal? E aí, como que você tira isso? E como que você firma a sua fé? Porque o Espiritismo ele não traz uma fé de dogmas, ele traz uma fé raciocinada. Você não tem que acreditar porque tem que acreditar, você tem que acreditar porque você tem que saber.
é conhecimento. Então, por que a obra espírita nos traz? Ela traz isso. Tudo faz sentido. Quando você lê uma obra, não há uma doutrina, não há uma religião que traga tantos detalhes sobre o mundo espiritual quanto a doutrina espírita. Então, várias religiões falam que a alma é imortal, porque é o que Jesus nos trouxe. Muitas religiões nos trazem o quê? Que há um mundo espiritual, que há também um mundo de trevas e também um mundo, um céu e um inferno. Mas como é lá? Se vocês nunca se indagaram isso? Aonde que eu vou? Mas todo mundo está no mesmo patamar, vai para o mesmo lugar? Não há uma distinção, não há os jovens, as crianças, um que está mais ou menos, um que está mais adiantado. Então, não tem lógica todos irem para o mesmo local, com o mesmo tipo de adiantamento. Será que existem vários mundos espirituais? Será que a pessoa que vai para o inferno, ela está eternamente condenada a ir para o inferno se a gente não acreditar em reencarnação? E é isso que me fez, não me entrava na cabeça, antes de eu ser espírita. Eu falava, poxa, tudo bem, se a pessoa for para o inferno, ou eu, ou às vezes um filho que desvia um caminho, ou um irmão, um marido, alguém que eu amo, desvia o caminho. E aí vai lá para o inferno e está eternamente condenado a ficar lá. Não há nenhuma chance. Então, isso que eu pensava, mas como que a gente vai ter essa crença no mundo espiritual? Como que a gente vai ter essa crença na imortalidade da nossa alma a partir do momento que a gente lê? Porque a gente vai lendo uma obra espírita, ela vai concatenando com a outra, você vai fazendo os estudos das obras básicas e você fala, tudo faz sentido. Porque Allan Kardec, ele nos trouxe 5 obras básicas. A gente fala que Allan Kardec nos trouxe a síntese. Importamos da França as obras de Kardec. Mas quem trouxe análise? Quem esmiuçou? O Brasil, a gente tem síndrome de vira-lata. A gente acha que o Brasil, ai, tudo é ruim. Ai, o Brasil não presta. As maiores doutrinas, a maior número de espíritos foram onde? Estão aonde? No Brasil. As grandes obras temos próximo de nós. É isso que me deixa emocionada e lisonjeada, porque quando a gente pensa em pessoas psicografaram, a gente pensa em Chico, Ivone, Divaldo, enfim. Mas nós temos uma pessoa aqui que frequenta a nossa casa. Né? E tão pouco hoje temos a psicografia, a mediunidade da psicografia. Então, uma pessoa próxima a nós. Né? Então, isso, as pessoas existem. Foi corroborado pela família. Então, quando a gente lê a obra espírita, a gente fala, o mundo espiritual existe. E quando você traz essa certeza do mundo espiritual, se você perde um ente querido, se você tem uma dor dentro da sua vida, se você tem uma dor na sua casa, se você está passando por um problema, se a gente ficar materializado, a gente vai pirar. Se a gente não crê que há algo mais do que isso, a gente pira. Então as obras espíritas são muito importantes por conta disso. E cada um tem que fazer a sua parte. Porque, como eu falei, a gente está pincelando. E aí, o que ele faz? Ele começa a trabalhar. Ele estudava todo dia de manhã, e aí ele é convidado para fazer uma atividade socorrista e um novo projeto. Qual era a atividade dele? Ele auxiliava os desencarnados. Como ele desencarnou e foi acolhido, ele fazia esse acolhimento. Ele tinha muitas dificuldades também, porque não era fácil. E aí, qual era o novo projeto? Ele sugeriu montar um grupo mediúnico de jovens que se chamava Projeto Exercício Mediúnico. E aí, onde que era formado esse grupo mediúnico de jovens? Lá no Maria de Nazaré, em Rolândia. Para quê? Porque eles precisavam de uma ligação terra com o mundo espiritual. Porque eles precisavam de pessoas aqui que auxiliavam nesse encaminhamento. E aí, fazia esse encaminhamento prioritariamente de jovens. E os mais graves, ele menciona muito disso. Os desencarnes mais graves que eram tratados era o suicídio, porque ia contra a lei de Deus, que na verdade Deus nos deu a vida e a gente estava retirando. Então ele falou que as dificuldades maiores eram aqueles jovens, aquelas pessoas que morriam através de suicídios, e também a drogadição. Porque a gente vai desencarnar do jeito que a gente é. Até no início do livro ele fala, eu achei que todo mundo ia estar de camisola branca, né, e dá risada. Não, todo mundo está do jeito que está. Nosso perispírito carrega o que nós somos hoje. E aí ele traz muito isso, a drogadição, por quê? Porque a pessoa ainda continua com os vícios, então ela começa a entrar em crise de abstinências, então há muita dificuldade. E aí, olha que interessante, quando a gente resolve fazer um projeto, por exemplo, a gente vai fazer essa palestra, Thaís, ok, pode ser, Ieda, tal, e aí vai... Vocês acham que isso eu fiz sozinha?
É óbvio que eu fui intuída, eu não tenho mediunidade nenhuma, tá? Não sou médium ostensiva, nada. Mas é óbvio que a gente é intuída. Eu faço palestra, eu falo, gente, tem hora que eu faço palestra, eu falo, nossa, nem parece que era eu que tô falando. E eu tenho, mas é óbvio que há uma intuição, há um preparo, e isso é um preparo muito grande também durante o nosso sono. E é isso que eles demonstram aqui no livro. Eles pegam as pessoas que trabalham no Maria de Nazaré, eles coordenam, o fulano tá muito tempo na televisão, ele já tinha que dormir, pra gente poder, trabalhar e agir. Então eles atuam durante o sono para intuir. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente faz emancipação da alma. Então o nosso corpo, ele tá numa prisão. Nosso espírito tá numa prisão, que é esse corpo. Ele é livre. E ele vai se libertar quando a gente dorme, a emancipação da alma. E às vezes a gente vai para lugarzinho que não é legal, né? Às vezes a gente sonha com umas coisas que você não faria quando você tivesse acordado. Então, mas também, por isso que a gente tem que fazer uma prece. Que no momento que eu vá dormir, que eu possa ir para lugares edificantes, que eu aprenda boas lições, que eu possa trazer no momento que eu despertar. Então, toda essa atuação foi feita durante o sono durante os trabalhadores. E aí as dificuldades é a distração do mundo material. Por exemplo, vamos fazer essa palestra, vamos. De repente, quer saber? Acho que não vamos não. Então a gente se distrai com o mundo material. Olha, tá muito corrido. Então, porque eles tentam intuir a gente do nosso trabalho. Olha, eu acho que você tá precisando fazer o ESG. Olha, eu acho que você tá precisando fazer mais uma leitura. Acorda uns dias aí mais cedo pra você fazer uma leitura edificante, um estudo. E a gente vai o quê? Protelando. Mas eles vão nos intuindo o tempo todo. Certo? Você. Agora a Ieda vai fazer a segunda parte. Se deixar, ela fala tudo, gente. Tem que ficar dando umas cutucadas. Gente, boa noite, né? Para começar a minha fala aqui. Assim como a Camila, estou muito feliz. Ela comentou sobre a minha história, né, de encontro com esse livro há muitos anos atrás. Inclusive agora eu reli e inclusive pensei assim, quem já leu aqui o livro tem esse convite da releitura. O Marcelo Dias, nos cursos aqui, que o Marcelo é campeão de leitura, ele sempre comenta, vamos reler as obras espíritas. Aí eu falo, gente, eu mal tô conseguindo ler, né? Quanto mais reler. Mas é muito importante que a gente faça isso. Eu, nesse movimento agora de reler o livro, anos depois, né, tive uma outra visão e a gente consegue absorver outras coisas. Então, estou muito feliz de poder falar sobre esse livro, principalmente na presença da Célia, da família. Gratidão por nos abrir esse espaço, porque eu realmente já presenteei muitas pessoas com o Céu Azul. Eu morei um período fora do Brasil e eu tinha 2 livros. E as pessoas pegavam, gostavam e falavam que queriam emprestar para outras pessoas, deu vai. Aí toda vez que eu vinha para o Brasil, eu levava mais uns 2 e eu não tenho nenhum. Tanto que agora, para reler, eu tive que comprar. Ou seja, todos tiveram o seu destino. Então, realmente é uma obra bastante importante. E eu gosto bastante de trazer isso. O que a gente pode entender e trazer para a nossa vida o que a gente aprende nas obras. Que eu tenho certeza que esse foi o intuito do César, também o intuito do trabalho incansável da Célia, de nós trazermos esses aprendizados e colocar no nosso dia a dia. Então eu coloquei o Amai-vos e Instruí-vos, inclusive até ontem, aqui no Instagram do Luzita, eles colocaram um post super interessante dizendo que a Terra não está mais adiantada. Qual o motivo? Eu na hora pensei, egoísmo, orgulho, deve ser alguma coisa assim. E é a preguiça mental que não nos deixa avançar mais ainda. Porque a gente sabe que tem condições de estudar e a gente acaba não fazendo. Então o Espiritismo traz essa máxima, amai-vos e instruí-vos. E o César fala muito disso. Assim que ele desencarna, como já tinha essa visão espírita da família e tal, então ele já conseguiu chegar lá e assim que ele conseguiu se restabelecer, ele já começou a aprender, já começou a trabalhar. E aí, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec também fala sobre isso. Quem tem a possibilidade de fazer o bem, ou seja, trabalhar? Todos. Ele responde, todos nós temos a possibilidade de trabalhar. Então, quando a gente se instrui, eu falo que é como aquele buraquinho que a gente tem dentro da gente, que é aquele vazio que muitas vezes acontece, que é preenchido por Deus. Quando a gente começa a se instruir, esse vazio vai se preenchendo de Deus e a gente transborda. E é só a partir do estudo que a gente consegue isso. Então o César vem mostrar que
A partir do momento que ele se restabeleceu no hospital, ele começou a trabalhar incansavelmente, aí unindo os dois planos, né, o físico e o espiritual. E aí ele conta várias histórias a partir desse momento, porque depois que ele fica bem, começa a trabalhar, já está ambientalizado lá com os amigos, os jovens que ele tem afinidade, ele começou a trabalhar. E veio até eles um pedido de socorro de uma mãe que tinha uma bisavó, na verdade, que tinha uma neta encarnada aqui na Terra, que estava passando por um processo de obsessão. Então, olha que interessante, como os nossos antepassados, os nossos familiares, lá no plano espiritual, intercedem por nós. Então, é interessante a gente pensar nisso. Essa bisneta estava aqui na Terra encarnada, estava passando por um processo de obsessão, e a bisavó lá pediu ajuda para o pessoal dos amigos do César para ajudar essa bisneta nesse processo de obsessão. Por quê? Essa bisneta morava aqui aos arredores de Rolândia. Então eles vão lá e falam sobre a Solange e conta o caso da Solange. Em vida anterior, a Solange, que estava encarnada aqui na Terra, ela tinha sido Osmar e ela havia prejudicado muitas pessoas. E esses espíritos agora estavam obsediando ela. Então, eles vieram aqui para a Terra, toda a espiritualidade, para trazer ajuda. E perceberam que na casa dela realmente havia uma falange enorme de espíritos que estavam fazendo muito mal para ela, não conseguia dormir. E, inclusive, ela tinha síndrome de Down, né? E aí, por conta dessa síndrome de Down, ela não conseguia nem expressar o que estava acontecendo. Então, ela sofria bastante. E a espiritualidade, toda a equipe do César, eles vieram aqui para tentar ajudar. E aí, nesse momento, o que eles começaram a fazer? As intuições que a Camila acabou de comentar. Às vezes a gente não tem ideia do quanto nós somos intuídos e o quanto nós podemos ser ainda mais, porque através da nossa oração diária, através de também esvaziar um pouco a nossa cabeça, que é muito barulhenta, né? Às vezes a gente até recebe alguma intuição ou tem amigos espirituais, mentores que gostariam de nos intuir, mas o barulho da nossa cabeça, sempre preocupado com distrações e tantas sobrecargas e pensando em um monte de coisas, e redes sociais e tantas coisas assim, fazem com que a gente não receba. Mas nesse momento, a mãe da Solange recebeu a intuição de procurar ajuda numa universidade e tal. E quando ela chegou lá, um dos trabalhadores da casa espírita trabalhavam na universidade. E aí o César, inclusive, fica assim surpreso com o tamanho da grandeza, né, da lei divina, que é através da bisavó desencarnada chegou ao grupo deles, que intuiu a mãe da filha que estava sendo obsediada para ir na universidade onde tinha um trabalhador espírita, para então, aos poucos, a Solange ser encaminhada para a casa espírita. Então, a gente não imagina todos os processos e todos os meios que eles usam para nos ajudar. E isso é interessante para nós entendermos que nós realmente não estamos sozinhos. Muitas vezes os nossos desesperos diários aí, a gente sente essa solidão, a gente sente às vezes até um desamparo, e é muito importante nós entendermos que não existe esse desamparo. Muitas vezes aqui na Terra, no momento da tempestade, a gente não consegue ver a luz, mas existem milhares de trabalhadores no plano espiritual que estão torcendo por nós, nos intuindo e nos ajudando. Basta realmente a gente conseguir. Então, enquanto nós dormimos, como a Camila comentou, nós recebemos muitos auxílios. E essa falange de sofredores que estavam junto com a Solange, eles foram, por muitas vezes, ajudados no momento do sono. Então, enquanto a médium estava fazendo o trabalho da sessão mediúnica, da reunião mediúnica na casa espírita, eles conseguiam trazer o espírito da Solange para participar, para conseguir ser desobsediada, e o espírito, enfim, que tinha uma dívida, né, com ela de situações passadas, ele pôde ser recebido. Então, o tamanho do trabalho, tanto dos encarnados aqui na casa espírita, na sessão mediúnica, quanto no plano espiritual, em comunhão, né? Nós estamos também fazendo o curso de mediunidade aqui nessa casa aos sábados, e a gente ouve muito sobre a responsabilidade do médium.
dele conseguir se concentrar, de você ser um trabalhador saudável para a casa espírita, né, de você conseguir ter realmente uma rotina, uma postura, né, para que possa também essa conexão dos dois planos acontecerem de forma saudável. Então, durante esse sono, nós participamos de palestras, nós participamos de sessões mediúnicas, nós participamos de muitos esclarecimentos com os nossos mentores, com equipes que gostam, né, que têm afinidade com o nosso espírito, às vezes nossos antepassados. Então, durante o nosso sono, acontece isso. Agora, o que ultimamente, nos últimos dias, nos últimos tempos, tem impossibilitado tudo isso? Quantos de nós acaba fazendo a última coisa antes de dormir, olhando o celular, né? Infelizmente, todos nós as fazemos. Ou então assistindo coisas que não são de energia positiva. Ou então a gente está tão cansado, com a cabeça tão vazia, a gente acaba esquecendo a nossa oração. Ou quantos de nós ainda tomam remédios demais, que acaba fazendo a gente dormir muito pesado, de uma forma que impossibilita que a espiritualidade nos alcance, né? Então são vários os fatores desse nosso mundo material que tem dificultado essa nossa conexão com o plano maior. Então, esse livro também, na minha opinião, trouxe esse ensinamento do quanto nós precisamos cuidar da nossa energia, do nosso pensamento, para que a gente também consiga continuar esse trabalho enquanto nós estamos dormindo. E parece uma coisa muito difícil, mas na verdade é um pedido do nosso próprio espírito, né? Que o nosso espírito ele precisa dessa conexão, desse tempo de sono para se ligar com o plano espiritual para a gente conseguir, inclusive, continuar as batalhas da Terra aqui. Porque se a gente ficasse só 100% do tempo ligado aqui na Terra, seria muito mais difícil para nós. Então é como se fosse um respiro, né? A hora que a gente dorme é realmente um respiro. A gente se conecta na nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual, para a gente conseguir levar as batalhas aqui da Terra. Então, essa conexão entre os dois planos fica muito clara para nós nessa obra, né? Que então existe esse grupo de auxílio no plano espiritual, o grupo de trabalhadores na casa espírita na reunião mediúnica e o auxílio de familiares no resgate de irmãos sofredores. Então, é muito importante, inclusive, nós elevarmos os nossos pensamentos a esses familiares que, por acaso, já desencarnaram antes de nós e que também são trabalhadores do espaço, que provavelmente têm afinidade com a gente e estão também nessa batalha junto com a gente rumo a essa evolução, né? Então, a lei divina, através da lei de causa e efeito, a justiça divina, é uma ajuda que se faz necessária, mas deve deixar passar no tempo de trazer o aprendizado, a reparação e a solução. Eu trouxe essa parte destacada porque, em vários momentos, né, quando o grupo do César, eles vão tentar ajudar esses espíritos que estavam obsediando a Solange e vários outros trabalhos que eles fizeram, eles percebem que chega um momento, por exemplo, a Solange, ela precisou continuar a batalha dela aqui na Terra. Então, ela tinha síndrome de Down. A gente sabe que quando uma falange de espíritos obsessores é desfeita, como o chefe, digamos, deles, conseguiu ser amparado na reunião mediúnica, outro vem e ocupa o lugar, porque a gente sabe que a maldade sempre vai existir. A gente sabe que sempre vão existir espíritos inferiores que têm dívidas com aquele espírito, e a gente sabe que isso é uma coisa que só vai acabar conforme o nosso nível de evolução for acontecendo e conforme a gente também reparar os nossos erros. Só que daí a equipe do César ficou muito penalizada. Eles falaram, nossa, nós estamos trabalhando nesse caso faz tempo e a Solange continua sofrendo. Então, muitas vezes a gente também tem isso. Às vezes a gente quer ajudar alguém e a gente quer colher a fruta verde do pé. A gente quer continuar insistindo, a gente quer mais do que a pessoa, né? No sentido de que ela encontre a luz, de que ela melhore, mas tudo a seu tempo. Então, esse caso da Solange também traz esse ensinamento de que existe uma hora que a gente precisa frear. A Solange precisava ainda reparar tudo que tinha sido feito. Então, teve o auxílio espiritual, teve o auxílio das reuniões mediúnicas, mas existe uma hora que é necessário que a gente apoie através da oração
e que a pessoa realmente repare os próprios erros. Então, eu gostei desse ensinamento porque a gente precisa saber até onde vai o nosso limite e principalmente o limite da ajuda, o limite do outro e o tempo do outro. Cada um a seu tempo nos ensinamentos, no aprendizado. Então, é bem importante isso, que às vezes a gente quer trazer alguém na marra, a gente gosta da nossa família, a gente quer trazer na marra, mas existe cada um o seu tempo. Então, não se pode passar a cessar esse sofrimento antes que haja o aprendizado. E cada um aprende a seu tempo. Então, as experiências de aprimoramento espiritual. Possibilidade de aprendizado extenso e contínuo, que o César teve em todos os momentos que ele estava no plano espiritual. Então, ele até falou, a vida que nós temos, que o espírito tem no plano espiritual é muito parecida com a vida que tem aqui. A diferença é que lá, tudo que nós pensamos, todo mundo percebe, né? Porque no plano espiritual o pensamento é muito forte e a necessidade de trabalho é muito mais aguçada do que aqui, porque nós temos visão ampla do que realmente precisa ser feito. Então, em vários momentos, ele participava de cursos, ele participava de palestras, e o tempo todo aprendendo. Coisa que, inclusive, nós já podemos fazer aqui, né? Não precisamos esperar o desencarne para começar a prestar atenção no quanto a gente precisa se instruir. Então, inclusive, ele participou de vários filmes que eles passavam lá, falando sobre Jesus. Então, eram momentos, assim, muito ilustrativos de tudo que eles aprendiam. E ele deixava bem claro isso, a importância de todo esse aprendizado. Em uma dessas palestras, eles tiveram uma palestra muito importante, que é essa, o final dos tempos e a nova era. Eles receberam um espírito, uma entidade de muita luz, que veio visitar eles ali no Céu Azul para fazer uma palestra. E nessa palestra, o que me chamou muito a atenção é que tinham vários encarnados presentes. O César conseguia ver esses encarnados porque ele viu o quê? O perispírito, né? O cordão do perispírito ligado. Então, o que éramos? Nós, provavelmente, espíritos aqui encarnados, que na hora do sono tínhamos ido também participar dessa palestra. Então, muitas vezes a gente acorda com um pensamento, né, com uma vontade de fazer alguma coisa, a gente acorda com aquela vontade de tentar um projeto novo, vou trabalhar na casa espírita, vou ter uma ideia, vou falar. Então, muitas vezes essas inspirações vêm do nosso sono. E ele falou muito disso, o quanto de encarnado que tinha, né, nessa palestra. Tinham também vários desencarnados, o pessoal do grupo deles, e eles traziam muito uma mensagem de esperança. E que apesar das dores que nós passamos aqui na Terra e também lá, nós sempre somos sustentados pela lei divina. Então, o amigo espiritual de luz que os visitou, ele falou assim: levantemos bem alto o estandarte do Cristo, enfrentando os desafios e nos colocando a serviço do bem. E eles fizeram uma sessão de perguntas e respostas que eu vou trazer rapidamente, porque nos traz também essa esperança. Muitas vezes a gente está aqui na Terra e a gente está sempre achando assim que o mundo está de mal a pior, né? Que o Brasil, a terra, que não tem mais jeito, porque a gente está ligado na notícia e a gente está vendo que tem um monte de gente morrendo e a corrupção aumentando e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. Porque o mundo quer mesmo que a gente vá para o negativo. O nosso cérebro, às vezes, pensa dessa forma, né? Para a gente tentar se blindar de alguma coisa, o cérebro foca no negativo, mas a gente precisa fazer esse movimento contrário, de focar no que é bom. Infelizmente, a mídia não nos traz tudo de bom que acontece. E existe muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente boa pelo mundo e é nessa energia, nessa vibração que a gente precisa focar. Então, ele traz isso. Como nos preparamos, então, para essa tarefa de auxílio, sabendo que nesses novos tempos de transformação, porque ele está falando da nova era, dessa era que o nosso planeta está passando, de transformação, como que a gente pode fazer para estar pronto para esse trabalho? Mais uma vez, cursos, aprendizado. Então, eu percebo que a obra, o César trouxe muito a importância do aprendizado. E aí, uma das pessoas que estavam na plateia perguntou: olha, mas eu tenho um passado aí cheio de atribulações, quem de nós não, né?
Então eu estou um pouco preocupada com essa transição da Terra. E uma das pessoas da plateia falou, será que esse exílio eu posso ser transferido daqui? Como será que isso vai ser? E aí o espírito que estava ali respondeu para ela, aqueles que não estiverem em condições de permanecer na Terra serão atraídos para outros planetas condizente com a mentalidade, né, com o aprimoramento moral. Mas aí ela está preocupada com ela, e ele fala assim, contudo, irmã, não se preocupe tanto. Se você está aqui, denota que as suas condições vibratórias estejam aceitáveis. Então, trabalhe e confie. Então, ao invés de estar preocupado com isso, para onde eu vou, eu preciso pensar agora o que eu vou fazer. Né? O que eu posso fazer hoje para que no futuro eu consiga colher? O Haroldo Dutra Dias, ele sempre fala que não tem ninguém chorando na hora do plantio. Tá todo mundo feliz na hora que tá plantando, né? A gente tá plantando, tá feliz, independente da semente que você tá plantando. A pessoa chora quando? É na colheita, né? Porque aí o que a gente plantou lá, se foi pimenta, na hora da colheita que a gente vai chorar. Então, prestar atenção nisso. Se eu estou passando por alguma dificuldade, um momento agora que está sendo muito difícil, provavelmente eu estou na colheita. E aí pensar, o que será que eu plantei? Qual foi a semente que eu joguei lá? Então, essa reunião que eles fizeram, essa palestra, deixou bem claro isso. E por último, que eu achei bem interessante nós trazermos, é que ela pergunta, um dos participantes pergunta como fica a situação do Brasil. E aí eu vou ler porque eu amo essa obra, inclusive, que eles citam aqui, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma outra obra que todos nós deveríamos ler. Todo brasileiro deveria ler, porque fala muito da nossa pátria. Então fala assim, achamos que estamos em desvantagem em relação a outras nações, né? Porque a gente sempre pensa, como a Camila comentou ali, que o Brasil está sempre atrás, que a gente não tem o mesmo desenvolvimento e tal. Aí ele fala, contudo, os problemas da atualidade são produtos naturais do progresso, como uma casa em reforma, onde a confusão faz parte de um planejamento maior. Então, quando a gente lê, a gente se instrui, a gente percebe que talvez a coisa não esteja tão ruim assim. E que se ainda está, qual a minha responsabilidade nesse processo? Será que eu não posso fazer a minha luz brilhar mais para que essa luz chegue em outras pessoas e aí a outra pessoa se inspira e todo mundo começa a brilhar e logo toda a nossa coletividade melhora? Então ele traz muito isso. Se essa confusão que muitas vezes a gente reclama é necessário para essa evolução maior, que nós possamos ser agentes ativos de também mudança e transformação. E aí ele fala das novas perspectivas, né, que ele quer o César continuar estudando na prática espírita, ajudando nessa equipe de resgate e socorro aos irmãos de sofrimento, o quanto de aprendizado, né, quando se deseja socorro, ele te será dado, quando as condições psíquicas mudam, qualquer irmão pode sofrer a barreira do sofrimento. Então tem muito isso também, a gente está querendo melhorar, a gente não está afim de continuar sofrendo, a nossa situação, a gente reclama que não está boa, mas muitas vezes a nossa condição psíquica não muda. Então, a partir do momento que eu consigo vibrar numa frequência melhor, automaticamente coisas melhores também virão. E aí, como a Camila comentou, né, na segunda obra do César, ele vai falar sobre a história da Sheila, que é uma amiga, né, que ele tem muita afinidade, que todo esse processo, de todas essas reuniões, todos esses trabalhos, ela sempre esteve junto com ele, e ela chega a reencarnar e eles precisam se despedir. E o que eu achei muito interessante é o quanto a maturidade espiritual, no plano espiritual, faz com que as coisas sejam, a visão mais ampla faz com que as coisas sejam mais tranquilas, porém, não deixa de existir a dor da saudade, porém com uma maturidade, uma visão mais ampla de você entender que se você ama, você precisa deixar ir, porque a Sheila, ela precisava reencarnar. Ela tinha reparações para fazer, missões a cumprir. Então, esse apego, essa questão que nós precisamos ter a pessoa ao nosso lado o tempo todo, é uma questão muito material. O César sentiu por a Sheila reencarnar e ele pensou, quando será
que nós vamos nos ver de novo. E o amigo espiritual falou para ele: o que são 100, 200 anos na nossa eternidade de vida espiritual? Então, quando a gente para pensar nisso, que muitas vezes os nossos amores vão, os nossos amores vêm, mas um amor ele tem um laço invisível que dura para sempre. Então, a gente precisa estar focado nisso para que a gente realmente saiba que as pessoas que a gente ama precisam ir, precisam evoluir e que a misericórdia de Deus e a sabedoria dele é sempre maior que tudo. Então, prepara-se para retornar ao mundo terreno em nova reencarnação, a Sheila. Deixará também lá o rastro da sua passagem, edificando para o bem e construindo para o amor. Então, todos nós, aonde quer que nós estejamos, é sempre por um mesmo trabalho, né? Em prol do amor de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. E para finalizar, que a gente já passou um pouquinho, mas 2 pessoas falando, é natural, né, gente? O César, ele faz uma oração que eu coloquei aqui, que é muito bonita, e eu gostaria de ler, e aí já vamos também nos preparar para fazer a oração final. Porque nos momentos que ele tem lá de adversidade, porque não é que porque ele está desencarnado, já está numa colônia, já foi socorrido, que não existem momentos de adversidade. A diferença talvez está no quanto ele tinha entendimento de que o pensamento dele abaixava a vibração e com isso ele abria as portas para que coisas mais difíceis continuassem ainda acontecendo e que ele só ia superando tudo isso conforme a vibração aumentasse. Então esse também é um dos grandes ensinamentos, porque aqui acontece a mesma coisa. A gente só tem um pouco menos de entendimento a respeito disso. Mas nós aqui hoje já temos que parar para pensar nisso. Estamos aprendendo, a nossa responsabilidade aumenta. Só que também a nossa liberdade aumenta. Porque ontem ainda meu marido comentou comigo, cada vez que você começa a trabalhar mais, às vezes as dificuldades vão aparecendo mais ainda. Aí eu falei, realmente, só que a proteção também aumenta. Então a gente precisa pensar nisso. Às vezes a dificuldade bate, só que se nós estamos conectados, a proteção é o dobro do que a dificuldade. A gente só precisa estar aberto para isso. E o César percebia isso e num dos momentos de dificuldade que ele passou, ele fez essa oração. Então eu queria que a gente já se conectasse com esse plano espiritual, principalmente com a gratidão pela Célia, pela família, por esse trabalho lindo, deixando fortemente a sugestão de que vocês leiam a obra, presenteiem as pessoas que precisam. Nós sabemos que muitas famílias que não têm o conhecimento espírita, ou até que também têm o conhecimento espírita, passam por momentos muito difíceis no momento do desencarne, principalmente quando perde um jovem. A gente sabe que o desencarne vem, todo mundo sabe que a única coisa que não tem como fazer contra é a morte, mas quando alguém vai jovem, a gente sente muito. E esse livro ele traz muito alento. Inclusive o César fala, se os pais soubessem quanto nós somos bem recebidos aqui, não sofreriam tanto. Então nós sabemos que muitas pessoas precisam dessa leitura. Muitos corações seriam acalentados se tivessem esse conhecimento. Então nós aqui possamos ser mediadores, né, desse trabalho, presenteando com um livro, presenteando talvez com a palestra, um link da palestra online que está gravada agora, para trazer essa sementinha para que as pessoas possam ir abrindo aí os corações para esse conhecimento de Jesus. Então vamos lá. Senhor, que és o Criador do universo, a razão e a consciência de todas as coisas, deixa que mergulhamos em teu hálito divino, retemperando as energias e aurindo forças para continuar trabalhando e servindo em seu nome. Ainda rastejamos, Senhor, e sozinhos nada conseguiremos fazer. Ajuda-nos a que nos transformemos de pobres seres imperfeitos e devedores em mensageiros do teu amor. Que aceitemos os teus desígnios com confiança e resignação, conscientes da tua vontade soberana. Que possamos estar contigo, Senhor, em todos os momentos. Aceita a nossa gratidão e o nosso amor. Então, que Deus, nesse momento, envolva cada um de nós, em especial a nossa querida amiga Célia,
que envolva também toda a espiritualidade trabalhadora, que todos possam receber a sua luz e o seu amor, Deus, e que nós possamos regressar aos nossos lares, levando essa sementinha de conhecimento, levando essa centelha de amor, para que nós consigamos sempre colocar em prática, que nós possamos entender que as mãos de Jesus estão sempre ao nosso lado, com as mãos postas para que nós possamos segurar, receber as energias positivas, receber o amor e também todo o acolhimento de Jesus todos os dias da nossa caminhada. Que nós possamos nos manter firmes, que nós possamos abrir as nossas mentes e os corações para os ensinamentos, para que Deus possa agir cada dia mais na nossa vida, rumo à nossa evolução espiritual. Que assim seja.